O país parou. Centenas de milhares de pessoas protestando foram às ruas em diversos estados. São Paulo, Minas Gerais, em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e caminharam em direção ao Congresso Nacional pelo eixo monumental. As reivindicações são diversas, entre elas a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público e está em tramitação na Câmara. Os manifestantes pintaram os rostos, levaram cartazes. Juntos, fizeram diversos hinos em homenagem ao país. O que começou com um protesto pela redução do valor das passagens do transporte público acabou ganhando adeptos da saúde, segurança e até do corpo de bombeiros. Mas o que ocorria de maneira pacífica acabou dando os primeiros sinais de confusão. Infelizmente, o pior ainda estava por vir. Começou então o confronto com a polícia. Pedras foram tacadas. A polícia revidou com balas de borracha e bombas de gás. A situação saiu do controle. Nós, ao contrário de todo esse pessoal, nós estivemos lá, não estivemos como observadores. Nós participamos de todos os atos do movimento do Passe Livre desde antes de 2013. E nós participamos de todos os atos de 2013 como partido, com uma política, com uma análise específica e concreta para aquela situação.
Então, qual a nossa conclusão? Muita gente fala o seguinte: os atos eram de direita. Falso. Os atos eram da esquerda. Numa medida maior ou menor, toda a esquerda, excetuando a esquerda que naquele momento estava no governo, participava dos atos. Nós, inclusive, né? Nós nunca teríamos participado de um ato de direita. O movimento estava nas mãos de um grupinho, né, com ideias anarquistas, essas ideias do movimento horizontal, de que não tem que ter partido. Aí muita gente vai falar, mas então era de direita. Não, essa ideia existe na esquerda até hoje. Nos vários atos do Passe Livre anteriores, nós tivemos que nos enfrentar com esse grupo, porque eles queriam que a gente não levasse as bandeiras do PCO e nós rejeitamos, como eles não tinham força física para impor o negócio, a gente levava as bandeiras. Mas toda manifestação havia um entrevero com esse pessoal. Bom, aí houve momentos melhores e piores dessas manifestações que, em geral, não atingiam um grande coeficiente. Por que a manifestação de 2013 ela atingiu aquele volume tão grande e, inclusive, se espalhou nacionalmente? Porque, logicamente, que o epicentro do movimento, né, o centro real do movimento, era em São Paulo, né? O que aconteceu foi o seguinte: como nós estávamos, naquele momento, já enfrentando uma situação de certa radicalização, econômica por um lado e política por outro, né, econômica e política, o movimento começou a se radicalizar logo de entrada. Primeiro, ele era maior do que nos anos anteriores. Segundo, ele incorporava uma juventude, que era uma juventude da periferia, uma juventude trabalhadora. Apareceram aí os black blocs, que todo mundo fala que são de direita, mas não era verdade, eles eram todos de esquerda. E o movimento, como ele era maior, a polícia começou a tratar o movimento, né, no melhor estilo PSDB, democrático, com cacetete democrático, com bala de borracha democrática, com paulada democrática, chute democrático, bomba de gás democrática, né, tratou o movimento democraticamente. Por isso que agora eles são a favor da democracia contra o Bolsonaro. Os black blocs reagiram, né, e o movimento começou a crescer. O movimento pegou um impulso também das mobilizações que haviam ocorrido nos anos anteriores contra o PSDB nas universidades estaduais, né? No dia crucial do movimento, que foi uma quinta-feira, o governo Alckmin decidiu acabar com o movimento na base da cacetada. Colocou um gigantesco dispositivo policial na rua, porque o movimento estava crescendo e eles perceberam que eles estavam perdendo o controle. Colocou esse dispositivo policial na rua com a orientação de não ter piedade do pessoal, né? E a repressão foi violentíssima. Basta pegar os jornais do dia seguinte que não conseguiram ocultar o nível da repressão. Aí aparece pela primeira vez o pessoal com o olho furado, repórter agredido, etc. e tal. A repressão era tão dura, né, que nós, os militantes do pessoal, chegaram a ver uma cena que a gente achou ridícula, mas ao mesmo tempo revelava a brutalidade da repressão policial. Um estudante, né, um desses estudantes Paz e Amor, né, ele parou na frente dos policiais, se ajoelhou, abriu os braços, como quem diz, pedindo paz, pedindo para o pessoal. Daí veio a cavalaria e varreu ele da rua. A repressão levou a uma manifestação gigantesca na semana seguinte. Nesse dia, a burguesia falou, não podemos deixar mais que nós vamos perder totalmente o controle. E o que eles fizeram? Eles agruparam, né, um punhadinho de gente para hostilizar a manifestação. Depois nós ficamos sabendo, no momento nós não conseguimos identificar, a gente sabia que era gente organizada pela polícia, pelo governo Alckmin e tudo mais, mas não sabia exatamente quem. Depois nós soubemos que eles contrataram
setores das torcidas organizadas. Nós identificamos aí que uma parcela de alguma torcida organizada do Santos participou das manifestações. Eles pegaram essas torcidas organizadas e lançaram a torcida organizada, policiais e alguma outra pessoa do PSDB que participava da manifestação contra a manifestação. Com qual palavra de ordem? Abaixa essa bandeira. Né? A palavra de ordem que o pessoal gritava era o seguinte: abaixa essa bandeira e levanta do Brasil. Quer dizer, o ato não pode ser de partido. O ato tem que ser como se eles tivessem algum interesse no ato. Na verdade, eles estavam lá para impedir a manifestação. E como a esquerda, primeiro os que dirigiam a manifestação, era um pessoal totalmente sem miolo, porque eles não levavam carro de som na manifestação. Numa manifestação desse tamanho, eles não levaram carro de som. Não tinha organização. Também o PT não participava, a CUT não participava. O resto da esquerda estava completamente perdido. Né? Então eles chegaram, né, falando para o pessoal abaixar a bandeira, dizendo contra partido, que parecia uma coisa até de esquerda, né, naquele momento. E eles procuraram com isso excluir a esquerda que tinha realizado a manifestação da manifestação e deixar a manifestação na mão da direita. Era um verdadeiro roubo, um sequestro da manifestação. Manifestação que não tinha nada de direita. Aí o que acontece? Como as manifestações foram grandes a partir daí, eles colocaram algumas pessoas com cartazes falando contra a corrupção, coisa que não tinha nada a ver com a manifestação. A televisão e os jornais, né, davam importância para isso, e a manifestação propriamente dita, que não era de direita, ficava dominada por esse tipo de esquema que foi montado. Né? Numa manifestação seguinte, dava para ver claramente a presença de policiais que procuraram reprimir, não sendo a polícia, policiais à paisana, a manifestação. Porque a polícia não podia mais. A polícia tinha sido neutralizada pelo repúdio, pela explosão da mobilização. Em todas as manifestações, eles procuravam atacar a esquerda. Com esse negócio de partido, de abaixa bandeira e tal. Apareceram, obviamente, grupos de extrema-direita, pequenos, mas eles estavam lá, né? Digamos assim, são os futuros núcleos bolsonaristas, e a hostilidade contra a esquerda era muito grande. Na terceira ou quarta manifestação, né? Não, depois que houve a repressão, na terça e acho que na semana seguinte, nós, PCO, nós nos dirigimos aos companheiros do PT e falamos: vocês têm que participar da manifestação. Explicamos o que estava acontecendo e, de fato, né, militantes do PT foram participar. Isso daí, inclusive, inflamou a direita, porque a direita estava lá contra o PT, principalmente. E no final, depois de vários entreveros entre direita e esquerda, onde a esquerda, de um modo geral, não queria enfrentar a direita, as manifestações se esgotaram, se desfizeram. Quer dizer, nunca foram manifestações de direita. Alguns grupos políticos, PSTU, por exemplo, eles foram à televisão para falar que o pessoal que falava para baixar a bandeira, que ia de verde e amarelo, etc. e tal, eram os manifestantes, era o povo, e que a gente deveria, né, adotar o verde e amarelo, né? Eles inclusive falaram: temos que ir de vermelho, verde e amarelo. Essas bandeiras verdes e amarelas é o povo, esse negócio de contrapartida é o povo que não aguenta mais o governo do PT. Inventaram uma história que casava com a história dos golpistas. Isso tudo era inverdade, né? Não era nada disso. Era uma direita que se infiltrou e procurou tomar conta na manifestação. E, finalmente, eles conseguiram um resultado, porque até hoje tem gente de esquerda que repete essa versão, que é uma versão fantasiosa. É uma versão da imprensa, é uma versão puramente ideológica, não é uma versão dos fatos, né? Não é factual. Bom, por que eu estou contando toda essa longa história sobre 2013? Porque o que a burguesia quer, quando eles falam, a direita, né, quando eles falam em participação dos atos,
eles querem reproduzir essa situação. Todo mundo deve ter percebido que a primeira iniciativa, que partiu inclusive de setores de esquerda, foi a seguinte: não vamos de vermelho, vamos de verde e amarelo. Por quê? Porque vermelho caracteriza a presença da esquerda na manifestação. Se você tirar o vermelho e colocar verde e amarelo, já ninguém sabe mais quem é quem. Se é esquerda, se é direita. Supostamente, para eles, isso daí favoreceria a integração de setores mais amplos. Que é mentira, porque não tem setor mais amplo nenhum para participar aí. Você pode chamar setores mais amplos com a bandeira vermelha, os trabalhadores vão no ato, não tem problema nenhum com a bandeira vermelha. Mesmo que eles não sejam do PT, não sejam de nenhuma organização de esquerda, né? O que eles queriam fazer era justamente isso, novamente sequestrar a manifestação. Junho de 2013, rebeldia ou golpismo? Essa é uma discussão que tem atravessado as redes sociais, os ambientes de esquerda, as universidades, uma busca por compreender o que foram aquelas gigantescas manifestações há 5 anos atrás. Muitos chegam a afirmar que junho de 2013 teria sido uma grande conspiração das forças reacionárias, com o objetivo de desestabilizar o governo da presidente Dilma Rousseff e preparar o país para a onda reacionária que acabaria por levar ao golpe de 2016. Há também quem compare, para reforçar essa tese da conspiração, que compare junho de 13 com a Primavera Árabe e com outros acontecimentos que foram manipulados por agências internacionais, operados a partir da intervenção do imperialismo norte-americano e outras iniciativas por baixo dos panos, com o objetivo de enfraquecer posições progressistas e fortalecer posições reacionárias. Ainda não há quem defende essas teses, não tem provas ainda suficientemente explícitas sobre como teria sido essa intervenção, embora seja razoável supor que tenha havido esse tipo de manipulação, tanto dos meios de comunicação quanto das agências de inteligência, com o sentido de desestabilizar os governos petistas. Mas, ainda que venham a surgir provas efetivas desse grau de manipulação, é importante questionar se é possível, apenas através da manipulação, apenas através da intervenção das agências ou dos meios de comunicação, colocar uma multidão tão gigantesca na rua. Historicamente, não há provas dessa possibilidade. Normalmente, as forças de direita, as agências imperialistas, os meios de comunicação, são capazes de operar e disputar narrativa de movimentos que efetivamente existam, quando as massas se colocam em movimento, e elas são disputadas pelas forças conservadoras e reacionárias no sentido de orientá-las para uma posição que interessa ao grande capital, aos partidos conservadores, às classes dominantes. Com essa preocupação de entendermos o que se passou em 2013, o que houve de manipulação e o que houve de movimento genuíno, certo ou errado, mas movimento genuíno das massas, é que nós queríamos conduzir o programa dessa terça-feira. Vamos, para efeito de organizar o pensamento, dividir 2013 em 2 etapas. 2013, como vocês sabem, começa com uma manifestação pela redução da tarifa de ônibus, que havia sido aumentado por várias prefeituras e governos de estado. Tarifas principalmente de ônibus, mas também de metrô, como é o caso de São Paulo e outros estados. Não é um movimento que começou nem em junho de 2013, nem naquele ano. Era um movimento tradicional, a luta contra o aumento das tarifas. Especificamente no ano de 2013, em janeiro, Porto Alegre já tinha tido manifestações. A essas manifestações de Porto Alegre se juntaram atos em Natal, ainda em janeiro.
Também ocorreram no mês de maio manifestações tanto em Goiânia quanto em São Paulo. Em outros estados também grupos de estudantes se manifestaram contra o aumento da tarifa. Todos nós sabemos que, em geral, o transporte público no Brasil é muito precário e é caro. As pessoas gastam muitas horas no transporte público e esse custo do transporte para os salários relativamente baixos que se pagam no Brasil, mesmo havendo vale-transporte e outras medidas compensatórias, é fato que isso é um peso no bolso das pessoas, especialmente, claro, daqueles que recebem menores salários, ou dos mais jovens, os estudantes, os trabalhadores que estão começando. Essas manifestações, naqueles primeiros meses de 2013, eram manifestações relativamente pequenas, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que se concentravam repetindo experiências de anos anteriores. Em São Paulo, o movimento ganha impulso ali no mês de maio, juntam-se 3, 4, 5 mil pessoas. No início de junho, esse movimento, dirigido por uma organização, movimento do Passe Livre, esse movimento ganha maior proporção, chega a se falar nas primeiras manifestações ali em junho, no dia 8, depois no dia 11 de junho, chega a se falar em 3, 4, 5 mil manifestantes. Esses manifestantes se dirigiam à Avenida Paulista. Essas manifestações começaram a ser reprimidas duramente pela polícia. No dia 13 de junho de 2013, uma grande repressão da Polícia Militar de São Paulo arrebenta com muitos manifestantes, fere muitos manifestantes, mais de 300 são presos, 100 são detidos por averiguação. Ocorre uma grande onda repressiva. E essa onda repressiva leva à maximização e à nacionalização dos protestos, servindo como pretexto, como a gota d'água que transborda o copo e que faz um movimento relativamente pequeno e localizado se transformar numa grande jornada de protesto pelo país inteiro. No início, as posições políticas dos distintos agentes da vida nacional eram bastante confusas. Por exemplo, a direita, através dos meios de comunicação, dos partidos conservadores, criticavam, até o dia 13 de junho, criticavam duramente as manifestações, acusando-as de vandalismo. Naquelas primeiras manifestações que já eram reprimidas pela polícia, surgem os black blocs quebram agências bancárias, atacam propriedades, e isso passa a ser um alvo de um ataque duríssimo da direita. Os black blocs sempre foi um fenômeno confuso. Parte dos black blocs surgiriam de grupos anarquistas com o suposto propósito de proteger as manifestações da repressão policial, mas também ficou provado que outra parte dos black blocs era a infiltração da própria polícia militar para dar ares violentos aos protestos e justificar a repressão conduzida pela PM. O fato é que aquela repressão duríssima da PM no dia 13 de junho, inicialmente não apenas foi aplaudida pela direita, repito, pelos meios de comunicação, pela Globo, pelos jornais, pelos partidos conservadores, mas também foi reivindicada por eles que fosse aplicada uma repressão exemplar contra os vândalos que estavam nas ruas, especialmente de São Paulo, na campanha contra o aumento da tarifa de ônibus de R$ 3 para R$ 3,20. Que a direita assim se comportasse era esperado. Ocorre, porém, um fato novo, que reorganiza a ação da direita. Qual é o fato novo? A esquerda brasileira, em especial o Partido dos Trabalhadores, que governava a Prefeitura de São Paulo e o governo federal, ao invés de terem uma postura claramente contra a repressão, assumem uma postura de crítica aos movimentos e, em certa medida, de solidariedade ao governo estadual de São Paulo, que determinava a repressão contra o movimento do Passe Livre. O prefeito de São Paulo, então Fernando Haddad, declara sua solidariedade ao governo Alckmin. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça da presidente Dilma,
coloca mesmo à disposição do governo de São Paulo a Força Nacional. E essa fotografia na qual a esquerda se desloca para uma postura de solidariedade à repressão gera uma turbulência embaixo, que a direita detecta e a direita resolve preencher o espaço que estava sendo deixado aberto quando a esquerda se desloca para uma fotografia pró-repressão. O que faz entre o dia 3 de junho e 17 de junho as forças conservadoras aos poucos mudam o seu discurso. Ao invés de criticar os manifestantes, de acusá-los de vândalos, de elogiar a repressão, os grandes meios de comunicação começam a incensar, a apoiar, até mesmo a convocar as manifestações que estavam marcadas para o dia 17 de junho e que abririam a segunda etapa dos protestos de 2013. A direita percebe o vácuo aberto pela postura do PT, do governo da cidade de São Paulo e do governo federal e refaz seu discurso, tentando estabelecer uma situação de disputa de narrativa e de direção daquelas manifestações que pelas redes sociais já se percebia que seriam gigantescas. Aquelas manifestações localizadas que haviam sido reprimidas entre 13 de junho e 17 de junho se transformaram num grande caldeirão, se transformaram numa enorme jornada de mobilização, utilizando centralmente como ferramentas as redes sociais. A direita detecta esse movimento nas redes sociais, altera seu discurso e busca dar uma condução àqueles movimentos para que, de um movimento contra o aumento da tarifa e contra a repressão do governo Alckmin, se transformasse num movimento que pudesse atingir mais cedo ou mais tarde o governo federal. Um movimento que fosse contra políticos, contra a corrupção, contra as obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, contra a má qualidade do serviço de saúde, de ensino, enfim, que se transformasse num movimento generalizado que pudesse ser orientado para desgastar os governos petistas. Esse movimento da grande imprensa ficou bastante caracterizado pela mudança de discurso, que virou piada nas redes sociais, de um dos colunistas da Globo, Arnaldo Jabor, que iniciou um programa atacando como vândalos e violentos os manifestantes, para no dia seguinte elogiá-los como defensores de reformas e defensores de um país mais feliz, de um país mais justo. Essa mudança do Arnaldo Jabor representava como a direita aproveitava o vácuo deixado pela esquerda e disputava a narrativa, buscando emparedar o governo federal a partir daquelas mobilizações que originalmente eram pela redução da tarifa e contra a repressão da polícia militar aqui em São Paulo e também em outros estados. Cabe uma pergunta importante. Por que a esquerda deixou esse vácuo? É um debate fundamental. Claro, o PT estava acostumado a uma situação onde a luta política se travava principalmente de forma institucional, eleitoral. Não houve uma previsão, não havia uma análise que previa a possibilidade de surgir mobilizações de rua com essa força. Havia uma análise que a situação do país permanecia estável, os indicadores todos eram positivos, indicadores de emprego, indicadores de satisfação com o governo, o prestígio da presidente Dilma estava num patamar muito elevado. Houve, por parte do Partido dos Trabalhadores, uma certa conformidade positiva com a situação, não estava pronto para enfrentar uma situação de crise, não estava alerta para aquela situação de crise que podia se desenvolver nas ruas. E não estava alerta para o fato de que o modelo implementado com tanto sucesso pelo presidente Lula
ele começava a dar seus sinais de fadiga e ele precisaria ser reformado. Quais eram esses sinais de fadiga? O primeiro deles é que a economia começava a perder velocidade. O Brasil havia crescido em 2010 mais de 7,5%, esse crescimento já havia caído em 2011 para 4%, em 2012 tinha caído para 2%, a economia perdia fôlego. E isso era um sinal preocupante que poderia mais cedo ou mais tarde repercutir socialmente. Ironicamente, essa repercussão iria acontecer junto à juventude exatamente pelo sucesso de um dos principais programas do governo Lula e Dilma, que foi o programa de expansão de vagas na universidade. Um gigantesco programa de expansão de vagas na universidade pública, através do Reúne, e também, e no governo Dilma, principalmente no ensino privado, através do ProUni, no início do governo Lula, e depois com a enorme expansão do FIES, já no início do governo da presidente Dilma Rousseff. O aumento dessa enorme população universitária numa economia que já perdia fôlego, já acusando os primeiros sinais da recessão que viria a partir de 2014, levava os estudantes que acreditaram piamente no aumento das suas oportunidades, uma vez que tivessem nas mãos seu canudo, seu título universitário, levou esses estudantes a uma certa frustração, porque quando a economia desacelera, os empregos que são criados já não contemplam aquelas pessoas que haviam buscado formação superior de alto nível. Os empregos são em menor quantidade, são mais disputados, e essa expansão do ensino universitário faz com que o estudante dedique grande tempo à sua educação, com muito sacrifício seu e de sua família muitas vezes, mas batem na porta e o emprego que queriam já não existe mais. A economia estava gerando emprego na área de serviços, na área do comércio, mas os empregos de qualidade que centralmente se localizam na indústria, esses empregos estavam sofrendo uma forte redução do seu ritmo de crescimento. Esse não era o único fator de tensão que havia junto à população juvenil. Havia uma tensão geral nas camadas médias que o governo demorou a detectar. Os governos petistas haviam melhorado muito a vida dos mais pobres, das camadas populares, e não haviam mexido nos grandes ganhos dos mais ricos. Mas as camadas médias se sentiam desconfortáveis, se sentiam pagando impostos e não vendo retorno àqueles impostos que pagavam. Havia tensão, porque os mais pobres melhoravam muito aceleradamente de vida, se aproximando dessas camadas médias, muitos setores das camadas populares ingressando num nível de renda mais alto, e aqueles que estavam nas camadas médias sentindo seu padrão de vida ser ameaçado. Já não havia mais aquelas condições de reprodução de vida das camadas médias que outrora existiam, e elas também perdiam a perspectiva de viver como os mais ricos. Havia uma tensão nas camadas médias. E tudo isso forma um caldeirão que teria como gatilho as manifestações pela redução da tarifa, a repressão movida pelo governo Geraldo Alckmin e a reação da direita ocupando um vácuo do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, quando o Partido dos Trabalhadores demora a responder. O governo federal demora a responder. O governo federal só iria responder àquelas manifestações praticamente mais de uma semana depois do dia 3 de junho. No dia 21 de junho, a presidente Dilma Rousseff lançaria ao país os chamados 5 pactos, propunha a reforma política com o constituinte, os recursos do pré-sal para a saúde, um plano para o transporte, propunha preservar uma política de rigor fiscal para impedir um maior endividamento dos estados, mesmo ampliando os financiamentos de transporte, educação e saúde. Mas aquela resposta positiva que ia de encontro às manifestações, ela é tardia. Na narrativa das manifestações,
um outro eixo de propostas havia sido ocupado, aí sim, claramente, podemos ver as mãos da direita. Através de um grupo chamado Anônimos, de um dos grupos chamado Anônimos, e com muito apoio da mídia, surgem as chamadas 5 causas, que são todas elas ligadas ao tema da corrupção. Derrotar a PEC 37, que limitava os poderes do Ministério Público, acabar com o fórum privilegiado, a demissão do senador Renan Calheiros da presidência do Senado, transformar a corrupção em crime hediondo. Eram todas medidas que rapidamente se viralizaram com apoio da grande mídia e levando para as ruas os setores mais altos das classes médias, claramente conservadores e reacionários, que se somam àquelas manifestações iniciais que haviam começado no início de junho e, com base no poderio midiático, vão mudando a direção daquele movimento. Um movimento que nasce contra a redução de tarifa, vai se ocupando o vácuo deixado pela esquerda e se transforma num movimento claramente reacionário, voltado contra o governo do Partido dos Trabalhadores. O mote que sintetiza essa virada de mesa, essa conquista de narrativa por parte das forças conservadoras, foram as obras da Copa do Mundo e as obras, em menor escala, as obras dos Jogos Olímpicos. A direita consegue construir um raciocínio de que as obras da Copa do Mundo eram superfaturadas, eram foco de corrupção, que os recursos estavam sendo desviados da saúde, da educação e de transporte para essas obras do Copa do Mundo, que essas obras do Copa do Mundo eram fatores de enriquecimento dos políticos, utiliza isso como mote e consegue ocupar o comando da narrativa, vencendo a queda de braço contra o PT e contra o governo, que reagem muito tardiamente e de uma maneira muito desencontrada quando essa crise irrompe. Justiça seja feita, a presidente Dilma Rousseff nunca compartilhou o mesmo discurso público com seu ministro da Justiça, ou mesmo com seu ministro do Esporte, o ministro Aldo Rebelo, chega a elogiar a repressão contra os manifestantes, dizendo que tudo seria feito, não importasse o custo, para garantir a Copa do Mundo e a conclusão das suas obras. Quer dizer, vários elementos do governo se deixam fotografar, se deixam alinhar com os governos conservadores e os partidos conservadores, tirando legitimidade de diálogo da esquerda com aquela gigantesca manifestação que tomava conta das ruas do país. A presidente Dilma, repito, tenta encontrar um caminho para isso. Sua fala presidencial pela televisão no dia 21 de junho era nessa direção. É nessa fala que está embutido o programa Mais Médicos, que está embutido a transferência dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde, que eram medidas progressistas, que buscavam satisfazer as demandas populares, especialmente as demandas junto à juventude, mas é um discurso que se posiciona tardiamente no tempo, quando as forças de direita já haviam ocupado a direção daquele movimento, transformando um movimento que nasce como rebeldia num movimento que serve de base de massa para o golpismo que assistiríamos em 2016. Outros setores da esquerda, a esquerda do PT, também caíram na ilusão de achar que aquelas manifestações tinham um caráter progressivo, não só até 13 de junho, mas também depois daquele período, alimentando aquilo como se fosse uma possibilidade de uma vitória popular, insurrecional, que transformasse aquele movimento de reformas conduzido pelo PT numa uma revolução contra o capital. Isso tudo se revelou uma enorme ilusão. Aquelas massas, depois de 17 de junho, já giravam para o comando das forças conservadoras. Essas forças conservadoras, naquele momento, tampouco queriam uma insurreição. Elas queriam duas coisas: desgastar o governo Dilma e criar as condições para derrotá-lo nas eleições de 2014, e nessa batalha foram derrotadas, e a segunda, criar uma corrente fascista de massas, dotar a direita de algo que elas haviam perdido desde 64, que era a capacidade de mobilizar as camadas médias em função da sua agenda e contra governos progressistas. Esse segundo objetivo a direita conquistou.
porque essa base de massas é que seria reativada na campanha do impeachment de 2015 e 2016, porque a direita se aproveitou de 2013 para construir uma base social mobilizada, com base no discurso anticorrupção, com base na identificação da corrupção como o grande mal que explicaria todos os outros males do país. Vencendo a esquerda, que foi frágil na disputa de narrativa, de que o grande mal do país era a desigualdade de renda e riqueza e que nesse sentido se deveria atuar para resolver os grandes dramas nacionais. A esquerda também foi passiva, lenta, na disputa por mudar o sistema político. Embora a presidente Dilma tenha falado no seu discurso presidencial, até mesmo na Constituinte, para fazer a reforma política, o fato é que a reforma política e a Constituinte para realizar a reforma política, embora fossem bandeiras históricas da esquerda, nunca foram até aquele momento, nunca tinham sido até aquele momento uma batalha de vida ou morte da esquerda, o que também facilitou o vácuo de que a direita pudesse aproveitar a crise real do sistema político para introduzir como questão fundamental a questão da corrupção e não a da falta de representatividade do sistema e o controle do poder econômico sobre ele. Essa foi a situação que engendrou 2013. É claro que outros capítulos da história recente do Brasil ajudam a explicar uma crise daquela dimensão. Entre eles, por exemplo, todo o processo de luta política, ideológica e informativa contra o PT por conta do chamado mensalão, que já buscava acuar o Partido dos Trabalhadores, que buscava já colocá-lo na defensiva. Mas ali em 2013 se abriu um cenário de disputa na qual a esquerda revelou debilidade estratégica quando a crise se transportava de uma situação de desenvolvimento relativamente pacífico da luta de classes para uma situação de enfrentamento generalizado. A esquerda, que deixou um vácuo ao piscar e se deixar fotografar ao lado das forças conservadoras quando é desatada a repressão contra a garotada, ao não ter um programa claro para disputar a narrativa imediatamente nos dias em que a coisa pegou fogo e por não ter seus instrumentos sido treinados ao longo dos anos de governo para este tipo de disputa, para disputa de massa, o que teria implicado em um programa ousado de formação político-ideológica, de pedagogia de massas, de educação política popular o tempo todo para poder fazer com que as massas em movimento fossem um fator de governabilidade a favor da esquerda e não parcialmente a favor da direita, como acabou acontecendo tanto em 2013 quanto depois, no movimento que levou ao golpe que derruba a presidente Dilma Rousseff. Tentando entender aquele fenômeno social que acontecia. No começo do passe livre, depois um monte de bandeira, depois gente que nem sabia o que estava reivindicando. Eu lembro que você chegou a falar que era tipo uma balada, todo mundo ia Sim. E não sabia o que era. Belíssimo, uma festa cívica. Eu fiquei extremamente emocionado em 2013 quando, na primeira fase, pessoas foram às ruas com os seus desejos, seus sonhos, seus pedidos e às vezes até com a sua irritação. No entanto, houve um momento muito negativo nisso, que foi quando os democracidas entraram em cena. Os assassinos da democracia, que não era a estrutura de repressão, era uma parte dos manifestantes. Pessoas que esqueceram que democracia não é ausência de ordem, né? A democracia é ausência de opressão. A democracia visa garantir a ausência de opressão. E nesse sentido, quando se brutalizou a manifestação, quando ela degenerou em destruição, em quebra, em saque, em nome de uma concepção política, isso assustou muita gente que foi para a rua, até para essa balata cívica que era caminhar na cidade de São Paulo, onde eu moro, poder ir para a Avenida Paulista com os filhos e levar cartaz e dizer para o governo ir embora, ou dizer para o governo ficar, pedir mais passe livre, pedir, né, que se abrisse os parques à noite, tanto faz. O que havia ali era uma festa, e essa festa foi interrompida por uma parte de pessoas que, de fato, não compreende o valor que isso tem. Haja vista que depois daquele tempo nós não tivemos mais movimentos assemelhados. E a nossa democracia entrou numa situação de confronto,
à medida em que as forças que, dentro do processo democrático, entraram em discussão, elas ficaram polarizadas, porque se perdeu um pouco da festa cívica. Eu posso até perdoar alguns que fizeram seus deslizes, mas os democracidas eu não perdoo. Junho de 2013 ajudou a popularizar, a tornar mais conhecido formas de mobilização mais horizontais, onde a batucada tem um papel fundamental, onde o jogral é essencial. E esse tipo de repertório são repertórios caros para o movimento feminista, para o movimento de mulheres, né? A catraca é o símbolo do MPL, né? Catraca queimando. Então era uma ideia de fazer um ato bem simbólico também, de colocar que era para uma vida sem catracas, para um mundo sem catracas. E é uma imagem forte. Era o grande símbolo do lucro dos empresários do transporte, da privatização do transporte, de um transporte que funcionava para poucos, que era muito excludente. E desde a sua origem, as manifestações em Florianópolis também, que foram muito bem sucedidas, que foram vitoriosas, também tinham essa tática de queimar a catraca. Em vários outros lugares o MPL sempre teve essa característica de identidade própria de queimar a catraca como um ato, às vezes, atos menores na frente da prefeitura, a gente queimava a catraca, sempre foi uma coisa simbólica importante pra gente.